Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Você quer trabalhar com aves mistas? Uma mais velha, uma mais nova, várias raças diferentes. Eu fiz uma aula da comunidade de criadores online, uma aula antiga, velho, uma das primeiras aulas. Você vai conseguir ver um material que já está fora do ar, que já não está mais disponível. Você vai conseguir rever ele e vai poder entender se dá certo ou se não dá trabalhar com aves mistas, várias raças misturadas e de que forma isso pode dar certo. Assiste este vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal que você não está inscrito e quer entrar para a comunidade? Tem link aí na descrição para você entrar para a comunidade, fazer parte desse grupo de pessoas, ter acesso a essa e outras aulas, porque inclusive essa aula também vai sair do ar, beleza? Um grande abraço para você, assiste esse vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever, Vamos lá? Vamos lá. É como manter um plantel de raças mistas que dê certo. Um plantel que você tenha raças misturadas aí, seja pé duro, seja com híbrida, mas que você tem vários tipos de raça aí de tamanho diferente, desenvolvimento diferente, linhagem diferentes, mas que isso faça com que dê certo, beleza? Então, se você for entrando aí, pode deixar um recado. No final do vídeo, no final daqui, que vai ser bem rapidinho, a gente vai abrir aí para perguntas, e aí você pode perguntar aí sobre o tema, se quiser já ir deixando sua pergunta, pode. Mas aí você vai perguntando sobre o tema, que é bem interessante, que a gente não foge muito do assunto. Então, assim, qual é o ideal? Primeiro a gente vai falar qual é o ideal. O ideal é você ter um plantel homogêneo. Um plantel que você possa manter suas aves num padrão de peso, num padrão de tamanho, porque isso ajuda no desenvolvimento. Quando você tem aves que têm pesos e tamanhos diferentes, você vai precisar estar regulando a altura de comedouro, a altura de bebedouros. Você vai ter uma disputa, que sempre existe aquela disputa entre as galinhas por comida, por beber água e pela hierarquia ali de divisões dentro do galpão. E sempre as menorzinhas vão acabar perdendo esse embate. Então, o ideal é você ter aí uma criação que você tenha ou a mesma raça, ou a mesma linhagem, ou galinhas que têm o mesmo desenvolvimento. Então, você está trabalhando com abate, vai trabalhar com um pesadão, por exemplo, pesadão vermelho. Mas eu quero mais algumas raças juntas, então escolhe um tricolor, escolhe um pescoço pelado, porque apesar do pescoço pelado ter um nível um pouquinho abaixo dos pesadões, ele também aguenta uma porrada, ele aguenta crescer um pouco mais rápido, então você mantém uma mesma linhagem. Você vai trabalhar com postura, a Embrapa 51 ela é um pouco mais avantajada do que as outras, mas se você trabalhar com a Isabral, a Novogen, assim, até a GL6 tem o mesmo padrão. A GLZ e a GLK, você já tem um padrão um pouquinho menor, são aves menorzinhas, então se você vai adquirir aí um plantel que tem aves mistas para postura, o ideal também é você manter uma linha que você vai ter o mesmo desenvolvimento de aves. Agora, se você procura ter uma criação mais rústica, uma criação que tem um pouco de liberdade, um pouco maior, não aconselho você ter esse tipo de criação mais rústica para postura. O ideal é que você tenha mais rústica para abate, ou você ter assim uma mescla abate e postura. Se você tem uma criação realmente bem rústica, aí você precisa de um plantel grande, um plantel com muitas galinhas, para poder ter uma produção de ovos boa e conseguir gerar alguma coisa aí para abate. Não é o indicado é sempre você ter um foco, ou para abate ou para postura, mas se você vai trabalhar de uma forma mais rústica, você pode ter aí alguns tipos de linhagens diferentes, algumas vão crescer mais, outras vão crescer menos. Então, você tem que ter algumas práticas aí de manejo. E a primeira coisa que você tem que fazer é observar comportamento. Você identificar no meio dessas aves todas que você tem aí, se tem alguma que está se destoando um pouco mais, se tem alguma que está sempre batendo nas outras, se tem algum grupo, às vezes tem um grupo de galinhas que gosta de bater ou atacar aquela especificamente, e aí possa ser que dê algum trabalho, você vai precisar separar essas para você poder manter o seu plantel. Então, comportamento sempre é o primeiro caso para você dar uma olhada. Segundo é o manejo de comedouro. Você precisa, quando a gente tem um padrão de plantel, você consegue ir elevando a altura dos seus comedouros, e essa elevação de altura de comedouros faz com que a ave também tenha uma boa, meu amigo, grande mascarinha. Essa é fera demais. Sempre tá aí junto aí com a gente. Vamos deixar, no final a gente vai abrir aí para as perguntas. Fica aí, faça sua pergunta aí que a gente estica um pouquinho mais. Então, assim,
Quanto mais você vai passando o tempo, boa noite, Alisson, você vai elevando a altura dos seus comedouros. Você pode usar o padrão de barriga, pescoço, né? Para altura de comedor. Eu sempre gosto tanto de água quanto de comedor, deixar o padrão de pescoço-cabeça. A junção de pescoço-cabeça para elas. O quanto mais você levanta, o padrão das suas aves levantam, as aves não ficam se encorcando para comer, então ela estica o pescoço, aumenta o padrão. Quando você tem um padrão que não é homogêneo, você tem uma ave pequena ou está grande, você não pode fazer isso. Então, qual é a solução quando você tem um plantel grande e um plantel que não está homogêneo e você não consegue estar com ele homogêneo? Você vai precisar ter vários comedouros, mais do que o padrão, né? E você ter parte de comedouros com mais baixo e outro um pouquinho mais alto, certo? Então, você vai ter lados de... O galinho acordou. Vai ter lados de comedores que vão estar um pouquinho mais baixos, você vai estar lado de comedores que vão estar um pouquinho mais altos, para poder fazer atender todo o padrão e que você não, todo o plantel, para que você não perca que uma ave está se alimentando e outra não. Mas se você tiver uma disputa e que as galinhas grandes estão indo para esses comedores um pouco mais baixos, infelizmente você vai ter que realmente eliminar essas aves ou criar elas em separado para que elas cheguem no padrão. Dá trabalho, dá, criar de forma rústica, de uma forma que... Calma que eu vou perguntas aí, com tamanhos, alturas diferentes e colocar de 10 a 15% mais de ração do que você iria dar durante o dia, certo? Então você precisa fazer esse reforço, porque senão você não vai conseguir fazer com que essas aves menores se desenvolvam. E por fim, dando um reforço, né? Manter o padrão do seu plantel para quem cria comercialmente, principalmente se for postura, é essencial. Você precisa controlar a ração, quantidade principalmente, desde o início, para que todos cresçam de forma homogênea. Você não pode facilitar na quantidade de comedouros, nem na altura de comedouros, para que elas se desenvolvam igual e chegar lá de 18 a 20 semanas em um padrão, para que todos estejam comendo igual e a produção comece a gerar igual também. Quando você tem aves muito diferentes de tamanho, dá trabalho da galinha ter que ficar se abaixando para comer. Quando você bota muito alto, porque está na altura padrão, tem algumas que não alcançam, acaba não se alimentando, a produção também vai ficar prejudicada. Então, com isso, pode lhe dar trabalho. Então, o certo é você, desde o início, estar trabalhando numa situação homogênea e fazer com que produza. Isso vale também para quem trabalha com abate. Beleza? Queria só fazer um teste aqui de nossa live. Apareceu, deu uma interrompida no meio do caminho. Se você está me ouvindo aí, tranquilo, deixa aí um comentário que você está me ouvindo. Se você quiser fazer alguma pergunta agora, pode fazer. Assim, a partir de hoje, a gente vai estar fazendo aí lives durante toda a semana, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo a gente vai dar um descansinho, muito provavelmente, mas possa ser que a gente estiver tranquilo aqui, a gente faça também. Mas se quiser deixar alguma pergunta, pode deixar. Eu respondo agora ao vivo, deixo para responder nos comentários. Mas agora a gente vai fazer como uma prática aí, todos os dias, de segunda a sexta, a gente vai dar um palpite aqui sobre alguns temas. Normalmente a gente deixa o tema primeiro lá no Instagram. No Instagram a gente tem algumas postagens durante o dia, mas pela manhã, logo a gente faz uma postagem com uma foto aqui de nosso plantel, de alguma galinha do nosso plantel. A gente vai abordar sobre algum assunto e depois a gente vai discorrer, deixar perguntas aí para vocês sobre o tema ou sobre algum outro tema, beleza? Então, quiser deixar alguma pergunta aí, deixa aí agora. Perguntas. Hoje é o primeiro dia, eu não chamei muita gente, não chamei ninguém, na verdade, abri aqui mais de teste, apareceu pelo menos umas 20 pessoas aqui, revezou no meio do caminho, caiu, depois voltou, mas não tem problema não. Todo dia a gente tá aqui, horário marcado, entre 19 horas e 20 horas. Eu vou querer marcar 19 horas, mas às vezes tem algum contratempo, alguma coisa que a gente não pode fazer.
Mas 19 horas normalmente a gente vai estar aqui fazendo a live, beleza?